Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão sobre aplicações das leis de Newton que envolve força de atrito e movimento circular. Essa questão corresponde à questão de número 17 do capítulo 5 do volume 1 do livro do professor Moisés Nussen-Vai, o livro de curso de Física Básica, ok? Sobre mecânica. Então a questão diz o seguinte: uma curva semicircular horizontal numa estrada tem 30 metros de raio. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é 0,6, qual é a velocidade máxima em quilômetros por hora que um carro pode fazer a curva sem derrapar? Então, o procedimento para poder resolver é análogo a todas as outras questões que nós vimos e estamos fazendo. Então, o procedimento é representar esquematicamente o diagrama de corpo livre, representando todas as forças aplicadas, utilizar a segunda lei de Newton para escrever a dinâmica do problema e isolar os termos do qual a equação pede. Então vamos lá. Então primeiro nós representamos esquematicamente o esquema da figura. Então aqui está o esquema. Então tem um carrinho descrevendo uma trajetória circular com essa curva semicircular no plano, com raio R. Então, vamos agora representar as forças aplicadas, tendo em vista que a questão pede para que o carro descreva essa trajetória sem derrapar. Então, notem que como existe o coeficiente de atrito e a força de atrito sempre se opõe ao movimento, se não tivesse atrito, o carro descreveria uma trajetória aqui, que era uma curva reta tangente a essa trajetória circular. Então, o que faz evitar esse carro descrever essa trajetória circular é, no caso, a força de atrito que vai atuar como uma força centrípeta, ok? Então, como eu falei, nessa situação, a força de atrito ela impede que o carro de sair pela tangente atuando como a força centrípeta, ok? E, como aqui representado, essa força de atrito vai estar orientada para a origem desse sistema de coordenadas, né, como se fosse uma força central. Então, a força que vai estar sempre radial, apontando para dentro da trajetória. Aqui também temos a atuação da força normal, né, que a pista faz no carrinho. E então essa normal ela vai estar saindo do plano do desenho e a força peso que vai estar entrando no plano do desenho, né? Então, com isso, tendo dito isso, nós podemos sim agora encontrar essa velocidade máxima com que o carro faz essa curva sem derrapar. Então, nós vamos igualar a força de atrito à força centrípeta. Então está aqui a força de atrito igual a força centrípeta. Lembrando que a força de atrito é dada por μ vezes a normal e a força centrípeta é dada por massa vezes aceleração, com aceleração sendo v ao quadrado sobre r, ok? Então, o que nós fazemos é, com 2 e 3, substituímos em 1, igualando e isolamos o v. Então, de 1, 2 e 3, nós encontramos que μ vezes a normal é igual a mv ao quadrado sobre r. Então, aqui o que a gente vai fazer é apenas isolar o v. Então, isolando o v, nós encontramos que v é igual a raiz de μ nr sobre m, ok? Pronto. Então, encontramos o v, só que notem, v está sendo dado em termos da normal. E qual a expressão para a normal? Tendo em vista que o carro não descreve nenhum movimento fora do plano, então a força-peso vai se equilibrar com a força normal. Então, normal vai ser igual ao peso. Então, como não temos movimento fora do plano, então o peso é igual ao normal e o peso é mg. Então, a normal vai ser mg. Então, substituindo essa equação de número 5 na equação de número 4 e cortando as massas, encontramos que v vai ser raiz de μgr. Então, substituindo, né? Então, encontramos isso que eu acabei de mencionar. V vai ser
raiz de μgr. Então agora encontramos o que a questão pediu, basta substituir os valores de μ, dado por 0,6, o raio de 30, e o g eu vou estar utilizando 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, substituindo os valores, nós encontramos que o v vai ser aproximadamente 13,28 metros por segundo, só que a questão pede em quilômetros por hora. Mas para converter de metros para segundo para quilômetros por hora, basta multiplicarmos por 3,6. Então, se a gente multiplicar por 3,6, essa resposta, então 3,6 vezes 13,28, nós encontramos finalmente a velocidade em quilômetros por hora, da qual a questão pede, que é aproximadamente 47,8 km por hora. Ok? Então, é uma questão de aplicações de leis de Newton que envolve a força de atrito e o movimento circular. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.